paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, é com muita alegria que estamos iniciando hoje mais uma escola bíblica dominical, trazendo luz para o nosso caminho. Estamos estudando os princípios divinos em tempos de crise. A lição de hoje é a lição de número 7, que tem por título O povo de Deus deve separar-se do mal. O texto áureo se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 17, que diz assim: Pelo que, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Veja o que diz a verdade prática. O mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Vamos fazer a leitura bíblica em classe que se encontra no livro de Esdras. Veja aí na sua lição, diz assim: Também estes subiram de Tel-Melá e de Tel-Ars, Querub, Adã e Imer. Porém, não puderam mostrar a casa de seus pais e sua linhagem. De Israel eram os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes buscaram o seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados do sacerdócio. Chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: Deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos mandou vir para aqui. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: Não convém que nós edifiquemos casa de nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. E em Aquimetá, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: No ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem com respeito à casa de Deus em Jerusalém. Essa casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes, e sua altura de 60 côvados, e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras, e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nós iremos fazer uma oração. E logo após, a irmã Valquíria estará ministrando esta aula. Desejo a vocês uma aula abençoada e que todos nós possamos ser edificados pela palavra de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por termos esta oportunidade de poder aprender a Tua palavra. Peço a Ti, Senhor, as Tuas bênçãos sobre a Tua serva, irmã Valquíria, que irá ministrar esta aula. Dê a ela, Senhor, sabedoria para transmitir os conhecimentos. Também, Senhor, pedimos as Tuas bênçãos sobre cada um dos Teus filhos, que humildemente se coloca como aluno para aprender a Tua palavra. Fica conosco, em nome de Jesus nós te pedimos. Amém.
Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Senhor, amada igreja, graças a Deus pela oportunidade de estar aqui ministrando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 7, que tem como título: O povo de Deus deve separar-se do mal. O texto áureo, está em 2 Coríntios, capítulo 6, no seu versículo 17, que diz o seguinte: Pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. Na verdade prática, o mundanismo, ele na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Nós vamos perceber que no decorrer da lição, a lição vai falar muito com a igreja, vai ter um despertamento espiritual também com o povo do Senhor, que só existe, igreja, um caminho. Só existe um caminho. Um caminho que leva para o céu. Não existe dois caminhos, não existe um jeitinho de caminho, não existe um puxadinho de caminho. Existe somente um que nos leva a morar no céu. E nós vamos perceber no decorrer da lição. A leitura bíblica em classe está em Esdras, no seu capítulo 2, no versículo 59 ao 62, capítulo 4, do 2 ao 3 e o capítulo 6, do 2 ao 4. Não vou ler com a igreja toda aqui, porque é extensa, a gente tem um tempo muito curto e vamos usar esse tempo bem usado. Vou apenas citar um versículo que está no capítulo 2, aliás, no capítulo 4, no seu versículo 3, que diz o seguinte: Porém, Zorobabel e Jesuá, que é Jesué, e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: Não convém que vós e nós edificamos casa do nosso Deus, mas nós sós o edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei de Sírio e o rei da Pérsia. Aqui já contempla para nós a sabedoria de um homem usado por Deus, um sacerdote de Deus, que não aceita ajuda, do povo que veio do exílio, misturado o povo com várias, não tinha uma origem única de povo judeu, e sim uma origem misturada, que a gente vai perceber que o povo judeus, se uniram com samaritanos e aí se casaram, tiveram gerações e não puras, assim como diz a palavra do Senhor. E a gente vai perceber que eles queriam se infiltrar de qualquer maneira, e queriam ali, se ofereceram para ajudar Zorobabel. E Zorobabel falou: não convém que vós, que vós e nós, que é o povo de Judá, edifiquemos a casa do Senhor. Convém que só nós façamos a construção do templo do Senhor e ali vamos adorar e prostrar perante ao nosso Deus. Nesse momento, com sabedoria divina, Zorobabel não permitiu que o mundanismo, as migrações erradas, entrasse dentro da casa do Senhor. Porque onde está a palavra de Deus, temos que estar ali como exemplo fiel à palavra do Senhor. O povo samaritano tinha muitas idolatrias. Mesmo dizendo que servia a Deus, como assim o povo de Judá servia, eles traziam consigo muitos carrapichos, que eles não largavam, que é a idolatria, e com isso adoravam deuses menores, e com isso, a gente percebe que se Zorobabel permitisse a entrada deles naquele momento, não teria a vitória que o povo de Judá, o povo de Israel teve nessa grande obra, nessa grande construção. A gente vai entender. Então, o objetivo da lição em si o objetivo dela toda é que Deus, ele exige de nós a separação, do mundanismo. Se eu aceito Jesus como único e suficiente Salvador
Eu que vim do mundo, né? Trazendo várias coisas, vários procedentes, várias coisas que não agradavam a Deus, eu cometia, eu fazia, eu trazia na minha origem. E quando eu aceito a Jesus, e se não houver uma transformação total, eu não estou servindo a Deus. Eu estou ali somente como um manequim, né? Como uma pessoa ali que está na igreja, mas não é da igreja. Que abre a boca para louvar a Deus, mas não adora a Deus. Temos que ter uma separação. Temos que ter uma transformação. A Bíblia exorta que aquele que aceita Jesus larga toda as corrupçências do mal e segue a Deus com o único objetivo de morar no lugar santo. E só entra no lugar santo aqueles que for santo. Né? A gente vai ver no decorrer da lição, eu vou passar com os irmãos a lição aqui rapidamente, né? A gente vê que Deus, né, ele é o Deus perfeito, ele quer manter a nossa identidade. A nossa identidade, qual é a nossa identidade? A partir do momento que eu sirvo a Jesus, que eu aceito ele como meu único e suficiente Salvador, eu tenho que ter uma identidade com o Senhor Jesus. Essa identidade me mostra o caráter, me mostra a minha essência, a minha personalidade. Eu já falei várias vezes na igreja que o caráter, ele pode ser mudado, ele pode ser transformado, diferentemente da personalidade. A personalidade é algo que eu trago da minha origem, né, da minha essência familiar, que vem do meu sangue, que hoje, por exemplo, eu sou uma pessoa muito agitada, é minha personalidade ser agitada, é a minha personalidade querer as coisas muito rápido às vezes, né? Mas aquela pessoa que comprava nas lojas e não pagava, hoje paga. Meu caráter mudou como cristã. Aquela pessoa que em algum momento mentia na sua trajetória de vida, hoje não mente mais. O meu caráter mudou. Né? Aquela pessoa que blasfemava, que tinha vergonha de falar que era cristã, não tem mais. Eu tenho orgulho de ser cristã, de servir a Deus, né? E de colocar isso em qualquer lugar que eu passar, que eu sou cristã, que eu sou serva do Senhor. Então, o meu caráter se transformou dentro da palavra do Senhor. Porque eu percebi que se eu não mudasse, eu não estava servindo a Deus corretamente. E tudo seria sacrifício vão. Nós vamos ver na lição, muito isso. Na introdução da lição, logo no seu final, ele fala o seguinte, né? O escritor ele fala, e agora? Iriam viver uma vida comunitária conforme os ritos da lei. Então, quando o povo veio cativo do exílio, né, que eu já expliquei numa aula anterior, os irmãos também explicaram, ele veio do cativo do exílio, veio várias origens, várias pessoas com origem de tribos diferentes. Mas o Senhor, ele conhecia quem eram os seus. O Senhor conhece quem é os seus. E ali houve a migração, então o povo judeu, o povo de Israel, estava no meio de um povo samaritano, de outras religiões, de outras raças, de outra origem, mas eles não se deixavam se contaminar. Tanto é que quando eles assumiram a construção do templo, eles assumiram corretamente, só permitindo que o povo escolhido por Deus, o povo de Judá, de origem única, estivesse ali presente para fazer a construção do templo. A construção do templo para a adoração do Senhor. E a gente, retomando aqui o tópico 1, o tópico 1 fala o seguinte, somente os judeus retornariam a Judá. Nós percebemos aqui, né, que na lição ele fala que exigia-se que dessa prova de linhagem, né, que provasse ser realmente de Israel. Na primeira triagem foram excluídos 652 pessoas. Quando a gente olha na Bíblia, em qualquer texto bíblico, a genealogia, que vários nomes, né? A gente vê logo em Gênesis, a gente vai andando umas lições, vai vendo que vai falando o nome e a origem de, filho de, a origem de, filho de. Ali a gente não dá muita atenção. É normal, porque é uma coisa assim que às vezes você tem meio cansativo. Mas ali na escritura nos mostra quem era da linhagem do Senhor. É a validação da linhagem de Deus. Precisa-se haver a genealogia para que a gente saiba de quem é aquela família, da qual origem daquela família, da onde que veio aquela família, de qual descendência é aquela família, né?
Quando a gente vê Abraão, a genealogia de Abraão, vem já vários nomes, e ali nos mostra quem são a descendência de Abraão. Se não tivesse os nomes ali, ficaria muito solto, ficaria muito confuso, ninguém sabia quem era quem. Né? Então, na própria linhagem, quando veio, né, somente os judeus poderia retornar, né, poderia estar ali servindo ao Senhor, houve uma separação. E ali foram retirados 652 pessoas que não eram da linhagem de Judá, que não eram da linhagem do Senhor. Nós percebemos ali a ordem, né, a sequência correta de quem poderia estar na construção, quem poderia estar adorando ao Senhor naquele templo e quem não poderia estar. Os judeus mestiços, na lição fala, nascidos de casamentos mistos, durante o cativeiro em Babilônia, não fariam parte daquele grupo de judeus que retornariam a Judá. Somente aqueles que comprovassem a sua ascendência puramente judaica. Aí vem lá, no finalzinho dessa lição, ele fala: Deus não aceita a mistura do seu povo com o povo do mundo. Não pode haver comunhão da luz com as trevas. Nós sabemos na palavra do Senhor, que o Senhor fala que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, porque os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Então nós sabemos disso, mas sabemos também que o Senhor, ele não pode aceitar, venha como está e fique como está. Nós percebemos que muitas igrejas, no primeiro dia que a pessoa entra na igreja, aceita o Senhor Jesus, já batiza. Aceitou Jesus? Pode vir aqui, desce aqui no tanque, batiza, já é um membro da igreja tal, né? Nós não podemos aceitar isso. Eu, quando aceitei o Senhor Jesus lá em 1997, eu lembro até hoje, né? Eu aceitei a Jesus na igreja, Assembleia de Deus Madureira, aceitei o Senhor Jesus naquele momento e passei um ano quase em discipulado. Né? Eu fui discipulada dentro da palavra do Senhor. Eu lembro que eu ia em todo discipulado, participava dessa escola bíblica dominical, e ali eu participando, sempre tinha uma pessoa comigo, né? Eu tinha pessoas que eu falo que são as minhas mães na fé, meus pais na fé, e eles me ensinaram: olha, Valquíria, isso que acontece. Eu tinha muitas dúvidas, eu sempre fui muito questionadora, eu questiono. Quando eu não conheço, eu quero saber, eu quero entender, eu quero estudar, eu quero saber o porquê. E ali eu fui percebendo que para servir ao Senhor eu tinha que largar várias coisas. Então eles me mostravam: isso não pode, isso é o correto. E eu comecei a falar: poxa vida, é bastante coisa, né, que eu tenho que tirar. Mas eu decidi na minha trajetória, na minha vida, naquele momento, abandonar tudo para ter uma nova vida. Uma nova vida com Cristo. E depois que eu decidi ter uma nova vida com Cristo, eu cheguei ao meu pastor e falei: eu quero o meu batismo, eu quero me batizar. E foi muito lindo o meu batismo, porque eu estava convicta ali naquele momento que eu queria seguir a Jesus, que eu queria ter uma vida diferente daquela que eu levava. Eu queria que aquilo, tudo que a Valquíria fazia, eu não queria mais fazer e não aceitava mais aquilo como correto, e houve uma transformação na minha vida. Aí sim, eu desci as águas ao tanque batismal. E houve uma nova Valquíria, nasceu uma nova Valquíria. Pela honra e glória do Senhor, caminhando toda essa jornada, eu só tenho crescido na obra, né? Na obra espiritual da minha trajetória. Então não podemos, né? Não podemos ter dentro da igreja, não podemos aceitar, né? Hoje eu aceitei a Jesus, eu batismo, mas eu continuo indo num sonzinho, eu continuo indo no baile, eu continuo saindo com os amigos após o trabalho, vou em bar, não bebo, mas eu vou em bar. Nós temos que dar bom testemunho, tem que haver transformação, para que nós não sejamos confundidos com os samaritanos, com o povo que está na igreja somente para ter uma marca, um logotipo. É cristão, é evangélico. Hoje está na moda dizer que é evangélico. A mídia tem pregado muito bem isso. Só que o Senhor conhece aqueles que são teus. Ou eu aceito o Senhor Jesus e abandono tudo aquilo que me corrompe, que não me leva ao céu, ou eu aceito Jesus e sirvo ele de qualquer maneira, só para dizer que eu sou uma cristã. Não existe dois caminhos, só existe um caminho.
nós vemos aqui no decorrer da lição que fala o seguinte: um grande povo de mistura dos israelitas queria acompanhá-los. Foi exatamente essa gente que durante o trajetório pelo deserto foi a fonte inspiradora de murmuração. Nós sabemos que a trajetória do deserto, que levou um tempo muito grande, que levaria um tempo menor, mas levou um tempo muito grande, ele só ocorreu porque o povo era murmurador. O povo, mesmo vendo as maravilhas que o Senhor fazia, eles murmuravam. Eles sentiam saudade do Egito, saudade das coisas que viviam lá. Hoje nós encontramos pessoas que estão dentro da igreja e que sentem saudade do Egito. Ah, mas quando eu não era cristã, eu tinha isso. A minha casa era no final de semana lotado, meus amigos, né, a minha família. Hoje, quando eu falo que sou cristã, não vai muitas pessoas, sinto falta disso. Eu tenho que sentir falta da presença de Deus. Eu nasci para adorar a Deus. E é Ele que eu tenho que seguir. Eu não tenho que sentir saudades daquele mundo que eu vivia. Eu tenho que sentir prazer no mundo que hoje eu vivo como serva de Deus. Né? Vendo um pouquinho mais a lição, ele fala, a Bíblia diz, no próprio tópico 1, né? A Bíblia diz, estreita é a porta e apertado o caminho que me leva à vida. Não é lucro, e sim grande prejuízo. Alguém querer facilitar a entrada da mistura de gente, dando maior ênfase à quantidade do que à qualidade. Jesus disse, lá em João 3,7, necessário vos é nascer de novo. É necessário. Diferentemente de uma criança, de um pai e de uma mãe que está dentro da palavra do Senhor, que serve a Deus, está na igreja ali como servo de Deus, ela já nasce dentro do berço evangélico, né? Então ela já nasce dentro de uma trajetória diferente. Agora, eu, por exemplo, eu não nasci numa trajetória evangélica, né? Eu nasci no mundo ali católico, muito, né? De qualquer maneira. E quando eu aceitei a Jesus, eu falei, eu quero nascer de novo. Se há oportunidade de ter um novo recomeço, é agora que eu quero. Então eu tenho que querer nascer de novo. E querer nascer de novo é fazer tudo diferente do que eu fazia antes. Mas pro melhor. É necessário. Faz parte. Eu não posso ter saudade do Egito. Eu tenho que viver dentro agora de Jerusalém, né? Eu tenho que buscar a terra prometida. Eu tenho que caminhar para a segunda chamada quando o Senhor vier. E para isso é necessário nascer de novo. E seguir a Deus de todo o coração. Indo para o tópico 2, que fala, os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Então a gente vai ver que no tópico 2 há um ênfase muito grande que o povo de Israel, ali, o povo de Judá, estava ali trabalhando para a obra, a construção, eles não aceitaram a ajuda de estranhos. Quando fala estranhos, é pessoa de outra religião, de outras denominações. Pessoas mistas, que não eram ali povo judaico, né? E eles não aceitaram. O samaritano era uma mistura de gente. E a grande maioria pagã. Então, como que o povo ali, trabalhando para a construção do templo, que era um foco único de adoração ao Senhor, poderia aceitar pessoas pagãs? Somente para que a obra terminasse rápido? Ai, vamos aceitar porque a obra termina rápido. Não. A essência do Senhor estava ali. Aquela obra foi levantada novamente pela segunda vez e foi com todo apreço, com todo o amor, né? Com toda a dedicação de um povo que estava dentro da direção do Senhor. Então não tinha por que quebrar esse laço santo do Senhor somente aceitando pessoas que tinham origem pagã para estar ali. A obra do Senhor tem que ser limpa, né? Nós temos contemplado, vendo, às vezes até mesmo, né, com nossos próprios olhos, né, pessoas que estão de qualquer maneira servindo a Deus, e ali Deus levanta pessoas, né, para despertar aquela pessoa mesmo, para que ela possa voltar ao caminho original e não ao caminho torpe. E tem pessoas que dentro do ministério fazem coisas erradas e ali tudo a seu preço. Nós não podemos esquecer, né, que a mesma mão que eu vou é uma mão que eu vou voltar. E eu vou colher tudo aquilo que eu semeei, tudo aquilo que eu lancei. Eu não posso estar na igreja somente por estar. Eu não posso somente estar adorando a Deus por somente adorar. Ele não é qualquer coisa. Ele é único.
E ele merece a minha adoração por inteiro, íntegra, né? Íntegra e correta. Eu não posso aceitar, né? Eu estar na casa do Senhor de qualquer maneira. O Senhor dá várias oportunidades, né? Para que nós possamos nos corrigir, perdoar, ser perdoado, né? Voltar para o caminho original que leva à santificação, que leva à salvação. Ainda há oportunidade para que você, meu irmão, para que você, minha irmã, volte a adorar a Deus corretamente. Não por estar, porque o Senhor, ele continua sendo o Senhor sem nós. Mas nós não conseguimos ser nada se não tiver Ele ao nosso lado. Tá difícil com Ele? É muito pior sem Ele. Então que possamos seguir a Deus corretamente, na integridade do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus não habita em local onde não há pureza, onde não há transformação, aonde há um lugar confuso, o Espírito de Deus não acampa. E com ele, o Senhor não nos acompanha. Que possamos refletir. Estou nesse mundo somente para quê? Para desfrutar as maravilhas que o Senhor nos deu? De ter uma casa, um veículo, um trabalho? Não é isso. Né? Isso, nós na Bíblia fala que nós somos forasteiros, né? Que somos estrangeiros. Então tudo isso vai passar. É logicamente que o cristão ele vai buscar sempre o melhor para a sua vida. Isso é correto. Mas dentro da integridade de Jesus Cristo. Buscar o que é correto, ter uma vida próspera, não quer dizer que eu não sirva a Deus. Pelo contrário, na palavra do Senhor fala que as bênçãos nos perseguirão. Deuteronômio 28 fala que as bênçãos nos perseguirão. E quando as bênçãos perseguem, né, que vai perseguir, imagina você correndo e a bênção correndo atrás de você, né? Isso é porque eu estou no caminho correto, da obediência, do temor, do tremor, né? Isso é correto. Agora, quando eu não estou na igreja somente por estar, somente por ele estar passeando, por usar minha roupa ou o que queira mais, eu estou ali somente para ser um manequim. E as obras do Senhor que tem que ser contemplada na minha vida não vai ser contemplada, não vai ser, a promessa do Senhor não vai ser finalizada, porque eu estou de qualquer maneira. Deus só habita naquele coração, naquele templo, onde edifica a palavra do Senhor. Onde nossa vida não é motivo de escândalo da palavra do Senhor. Né? Temos que ter muito cuidado. Né? Às vezes a gente acha que isso aqui não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Um dia desses, eu tive a infelicidade, né, de ver uma pessoa que diz ser evangélico, diz ser cristão, fazendo um remember, né, fazendo uma relembrança de músicas mundanas da época de 90. Fez uma live. Aí eu me pergunto, estou na igreja para quê? Está na igreja para quê? Não tem dois caminhos, existe um caminho só. Somente um caminho que leva para o céu. As pessoas estão indo no mundo, né, que é o mundo tecnológico, o mundo, geração 21, 22, 23, e aí estão se perdendo, né? O que vem de facilidade, né? Eu falo que o que é liberdade não pode virar libertinagem. As pessoas se entregam às coisas mundanas e acham que isso é normal. Eu não tenho que achar isso normal. Eu não tenho que estar adaptada às coisas normais. Eu tenho que estar adaptada ao que a Bíblia diz, o que a Bíblia me ensinou. Ou eu agrado a Deus, desagrado o outro, ou eu desagrado um e agrado o outro. Eu não tenho como agradar os dois. Então, que eu possa ter um caminho único que me leve ao céu e me separar das coisas que não condizem à palavra de Deus. Mesmo que isso me traga uma dor, mas a dor agora é melhor agora do que quando o Senhor Jesus vier. Eu ficar na segunda vinda dele. Eu quero estar com ele, para a honra e glória do Senhor. Amém? Continuando aqui, ele fala assim, assim os samaritanos temiam o Senhor, mas também serviam a outros deuses. Deus de letra minúscula. Aceitaram o ensino do sacerdote israelita, mas não deixaram a idolatria. Representam muito bem a vida de carne, né? Na carne, da qual a idolatria é uma expressão. Né? Quantas pessoas estão dentro da igreja e ficam aí adorando? A gente percebe hoje muito isso, igreja que pregam muito a idolatria, porque tem pessoas que precisam ter algo material para estar adorando. Por exemplo, eu vou na igreja porque lá no final me dão uma rosa.
Eu vou na igreja porque no final daquela oração eu tenho que tomar um copo d'água. São coisas materiais. Porque se aquela pessoa não tiver, ela não está adorando a Deus. Ela não consegue desvincular que Deus é soberano, único. Não existe outro caminho. Não existe uma rosa, não existe um sal. Um dia desse eu vi numa igreja que tem uma palavra até muito sábia. Hoje é o dia de entregar um sabonete que leva ao tanque de Betesda, que lava e purifica. Desde quando na palavra de Deus fala que o sabonete é algo de Deus? As pessoas estão entortando, estão desvinculando o que a Bíblia diz para quê? Para atrair quantidade e não qualidade. Eu aprendi na minha vida, minha trajetória, onde eu fui caçula de 9, com muita dificuldade, né? Comecei a trabalhar com 7 anos, que eu teria que fazer, eu pensava comigo, eu tenho que aprender o máximo que eu conseguir, nem que seja pouco, mas aprender aquele pouco com qualidade, para que eu consiga galgar outros caminhos melhores do que meus irmãos, do que minha família tiveram. Aprendeu muito não quer dizer que você sabe tudo. Aprendeu muito sem qualidade não quer dizer nada. Então, pessoas que mergulham na Bíblia, em tudo, falam, mas não praticam o que a palavra diz. Deus não se agrada, né, daqueles que usam como artista a palavra do Senhor. Deus conhece aqueles que são teus. Nós vemos aqui que na lição ele traz muito isso, né? O povo não permitiu que os samaritanos ajudassem para que não houvesse o quê? A migração dele dentro do povo, para que a construção do Senhor não fosse um templo religioso. Porque imagina aquele povo ajudando o povo, né, judaico, né, ajudando ali a origem pagã junto com eles. Iam corromper, iam haver uma outra mistura. Então nós não podemos aceitar que essa mistura invada a nossa igreja. Não podemos aceitar que o mundanismo, a tecnologia avançada e outras coisas más invada a igreja e a gente acha que isso é normal, né? Pessoas falam assim, nossa, aquele crente é quadrado. Uma vez eu ouvi isso. Você está indo como um crente quadrado. Eu falei, olha, quadrado é mais difícil de rodar. Prefiro ser quadrado, demorar mais para ir rodar do que ser redondo e ser empurrado com facilidade. Eu não quero a facilidade. Eu quero estar no caminho certo. Menos que aquilo demore, aquilo que eu galguejo demore para chegar. Mas eu vou ter paciência e esperar no Senhor. Porque o que vem dele é eterno. O que vem dele é fixo, dura e permanece. E se eu estiver fazendo algo errado e achar que aquilo é normal, eu afasto o Senhor de mim. E aí nada mais tem significado estar nessa vida. Se eu não tiver o Senhor do meu lado, não tem por que eu estar aqui. Porque a palavra do Senhor é que nós somos adoradores. Então viemos para adorar a Deus, somente Ele e mais ninguém. Mas para adorar Ele, eu tenho que tirar os carrapichos, aqueles que me impedem a ter um encontro, a ter uma imersão total com Deus. Eu tenho que aceitar e eu tenho que querer ser transformada, né? E a gente percebe isso. Então, indo para a lição aqui, irmãos, que a gente está com o tempo bem mais curto, a gente vai ver que na lição aqui no tópico 2, lá no finalzinho, né, no item 3, ele fala que os judeus, né, o samaritano procurava apartar-se com os judeus, casando com filhos, né, dos judeus, deram filhos judeus em casamento. Alguns caíram nessa armadilha, né? Esse assunto é tão sério e importante que merece um estudo separado. A gente vai ver que na lição número 12 vai falar do casamento misto, né? Eu falo isso, eu sempre tive muito próximo de jovens, em toda a minha trajetória do início cristão, que eu falava, gente, o jovem tem que buscar um servo de Deus dentro da casa de Deus para o namoro. E assim para o casamento. Não pode haver um jugo desigual. E a gente percebe que muitos casamentos hoje, que nós visualizamos, não deram certo, houve separação, porque houve um jugo desigual. Eu tenho que ter uma coragem, né? uma essência original, Senhor. Buscar pessoas que têm a mesma vontade que eu tenho. Pessoas que têm a mesma determinação que eu tenho dentro da palavra do Senhor. Pessoas que saibam o que é o Evangelho. Para que eu possa crescer, para que eu possa somar e ser somada com essa pessoa. Eu não posso querer me unir com o jugo desigual. Eu não vou dar essa lição agora, essa lição para o número 12, mas fica já um alerta, né? Não pode haver jugo desigual na presença de Deus.
E nós vamos ver aqui, indo já para a lição, para o tópico, né? De número 3, Deus exige santidade do seu povo, né? Logo no finalzinho ele fala, Deus espera que seu povo esteja sempre em comunhão com ele, vivendo separado do mal. É importante viver separado do mal. Porque se nós separados do mal, buscarmos as coisas corretas, mesmo que as coisas corretas demorem mais, mas é melhor demorar mais e ter uma durabilidade eterna do que ser uma coisa incorreta, vir agora e não ter uma durabilidade e me levar para o inferno. Nada que eu consiga com facilidade, eu possa estar feliz com aquilo se não for da vontade do Senhor. Isso tem que estar caminhando dentro da vontade de Deus. E a gente vê aqui, retornando ao cativeiro, Israel separou-se do mal. Então, quando saiu do cativeiro, Israel chegou para a sua retomada, o seu início de trajetória, ele separou-se do mal. Por isso, a bênção de Deus, ele fala na lição, acompanhou. E eles conseguiram concluir a construção do templo e reconheceram que Deus fizera toda aquela obra. Quando tudo está no caminho, onde Deus quer, a conclusão é infinitamente perfeita. Quando eu faço algo dentro da direção de Deus, a conclusão daquilo que eu faço, ela vem perfeita. Sem qualquer dobrinha, sem qualquer estilhaço, sem qualquer vínculo que me deixe triste. Quando eu estou no caminho de Deus, tudo é perfeito. Por isso que a nossa vida deve estar dentro do caminho do Senhor. Para que a gente possa fazer tudo dentro da direção dele e buscar as melhores coisas para a obra do Senhor e para a nossa vida espiritual. Nós vemos aqui, quando Josué se preparou para passar o Jordão, ele disse ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Então, a santificação, ela faz parte da comunhão com Deus. Se eu não estou em santificação com Deus, eu estou em comunhão com o diabo. Simples assim. Então, se eu tiver a minha vida santificada com Deus, a minha comunhão é com o Senhor. Mesmo que isso me machuque, às vezes deixando outras pessoas até, mas eu tenho que ter um vínculo. O meu vínculo é o Senhor. A adoração é com Ele. E tudo que tiver na trajetória dele é perfeita, agradável e suave na vontade do Senhor. Amém? O anjo do Senhor visita o acampamento. Ele fala que o anjo visitou o acampamento, um dia antes, que teve ali com a cidade, na pequena derrota que Israel teve com Ai, que ali a gente percebe que Josué, ele questionou a Deus perguntando ao Senhor, por que daquela derrota? Por que o povo de Israel perdeu essa batalha em Ai? Dentro daquele momento, o que deixou a desejar? O Senhor fala com Josué e fala, lá em Josué 7,13, ele fala, anátema, há no meio de vós. Israel, diante dos vossos inimigos, não podereis sustentar-vos até que tireis o anátema do meio de vós. O que é anátema? Maldição. Pessoas que veio de outra origem trouxeram maldição ao invés de bênção, ao invés de bênção. Então, quando a gente está dentro da obra do Senhor, nós temos que buscar a bênção de Deus. Eu não posso estar no momento, numa obra de Deus, amaldiçoando aquilo que eu estou fazendo dentro da obra de Deus. Eu não queria fazer isso, mas pediram para fazer, aqui da igreja tem que fazer. Já começa a amaldiçoar aquele trabalho, já começa a maldizer aquele trabalho, e Deus não trabalha em local com duplo entendimento. Ou eu amo o que faço e faço com prazer para a obra do Senhor crescer, ou eu não faço. A palavra de Deus fala, aquele que não ajunta, não espalha. Então, que a gente não possa, se nós um dia não viemos agregar a palavra do Senhor dentro da obra dele, na casa dele, que também não sejamos, desagregados na palavra dele. Que possamos estar ali para ajudar o que for necessário dentro da nossa possibilidade. Mas jamais amaldiçoar a obra do Senhor e aqueles que fazem a obra do Senhor. Não sejamos juízes, que o juiz depende de Deus. Que nós possamos estar ali como servos, crescendo, aprendendo, se dedicando, conhecendo, buscando dentro da palavra do Senhor. Para que possamos ser libertos de toda maldição do passado que nos vier a nos assolar. Que nós possamos estar numa direção correta com o Senhor.
Amém? No tópico da lição aqui, número 4, ele fala assim: devemos manter uma vida de separação do mal. Aí vem aqui: se os judeus tivessem aberto a porta para uma união com os samaritanos, esse provavelmente teria se mostrado afáveis, legais, né? Muito bom, legal, e pacífico no início, né? Mas teriam perturbado a união que havia entre os judeus. Teriam participado de cultos judeus e afastado toda a presença do Senhor. Nós percebemos hoje, né, que várias igrejas, né, têm atraído muitas pessoas com mundanismo. Por isso que isso é mais fácil, eu tenho que encher a igreja, então eu vou ter que trazer mais coisas mais mundanas. E nós percebemos, eu já tenho uma trajetória não tão grande como outros irmãos têm, né? Tenho outras experiências muito melhores até. Mas eu tive experiências muito ruins às vezes na trajetória. Pessoas que queriam ser maiores que os outros. Queriam cargos, posições. Não queria a luta daquela posição, mas queria a posição. E ali eles entravam e filtravam com muito zelo, com muito amor. E depois de algum tempo, quando dava-se cargo, há uma palavra que diz que quando queres conhecer alguém em poder, se aplicava muito dentro da igreja. Se aplica muito da igreja. Mas a pessoa está lá embaixo, não tem um cargo ainda, tá lá embaixo que eu falo assim, está lá como um servo do Senhor, não tem cargo na igreja. Mas todos nós, se nós pensarmos, temos um cargo sem depender de título. Somos adoradores de Deus. Esse é o nosso cargo. Essa é a nossa fidelidade. Mas quando tem um chamado para um cargo de regência, um cargo de diácono, presbítero, evangelista, né? A gente percebe que muitas pessoas se deixam se engrandecer por nomes de cargo. E ali se mostra uma pessoa totalmente diferente daquela pessoa que era antes. Então, às vezes, a gente percebe isso muitas vezes, né, no nosso caminhar, que isso nos abala, mas não tem que tirar o propósito que eu tenho com o Senhor, que é morar no céu. Que nós possamos ser humildes, que nós possamos crescer, né, e frutificar na obra de Deus corretamente. Porque se nós crescermos dentro da vontade do Senhor, na obra de Deus, tudo que nós colocarmos nas nossas mãos, ele vai prosperar, ele vai se multiplicar. E aquilo que não é colocado dentro da vontade do Senhor, pessoas que estão ali somente por nome, por status, toda a igreja vai perceber que a obra não vai para frente. E nós não temos que aceitar as coisas dessa maneira. Nós temos que aceitar aquilo que agrada a Deus. Nós não temos que visualizar a quantidade, sim a qualidade. Que possamos estar dentro de um povo com a qualidade infinita que vai molhar para o céu, que vai ir para o céu. Que possamos ter um propósito, como único e suficiente Salvador, de um dia encontrar Ele na sua morada santa. Mas para isso, a trajetória aqui na terra deve ser dentro do conforme que diz a palavra do Senhor. Que possamos ser corretos e buscarmos ser corretos sempre em tudo que fizermos, para que o Senhor venha habitar na nossa vida e nós venha habitar na casa do Senhor. Que o nosso caráter possa ser padrão de quem é do Evangelho. Né? A Bíblia nos relata que ai daquele que por escândalo virá a palavra do Senhor. Que nós possamos ser motivo de honra para Deus e não de desonra para o Senhor. Que possamos buscar a cada dia um caráter santo, correto, né? Que nos traga um patamar junto com o Senhor e que nos leve a frutificar nossa família, nossa trajetória na igreja, nossa trajetória no trabalho, em qualquer lugar que nós colocarmos a planta dos nossos pés, possamos transmitir a paz do Senhor, transmitir o caráter e o padrão cristão. E assim, só ganhar e jamais perder almas para o Senhor. Que a minha vida, a tua vida, venha ser um canal de bênção para todos aqueles que nos rodeiam e todos aqueles que buscam ter uma transformação, que possa olhar em nós e ver a verdadeira transformação, né? E não uma transformação de qualquer maneira. Uma transformação meio termo. Ou somos de Deus ou não somos de Deus. Para fechar, né, a nossa aula de hoje, eu gostaria de deixar para os irmãos aqui uma palavra que está em 2 Timóteo, né? 2 Timóteo, capítulo 2, no seu versículo 19, que diz o seguinte: todavia,
o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Então o Senhor nos conhece. Ele sabe se somos verdadeiros adoradores ou não. Ainda dá tempo de transformar totalmente a nossa vida, a tua vida, para um perfeito adorador. Para que jamais possamos ser confundidos com pessoas pagãs que estão ali dentro do templo, mas com outras doutrinas, com outros conhecimentos que não agradam a palavra do Senhor. Que possamos ser fiéis, né? Essa lição é uma lição muito forte, né? A gente não pode ler toda ela em todo momento, porque o tempo é muito curto. É quase 40 minutos já falando. Mas que a gente possa, nesse pequeno tempo, né, refletir se eu sou uma verdadeira adoradora do Senhor. Se eu quero e se eu busco a transformação do que eu era antes para uma transformação dentro da palavra do Senhor. Eu agradeço essa oportunidade, agradeço a Deus por mais um momento com os irmãos. Que tudo isso venha passar logo, que nós possamos estar juntos, na presença de Deus, na nossa escola bíblica dominical, olhando o rostinho de cada um, né? E estar pronto a questionamento, a perguntas e a sanar todas as dúvidas que há. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, e salve a igreja com a paz do Senhor. Amém.